noite, Joel. Bom dia, governador. Queria trazer um pouco a discussão novamente para o plano nacional, mas também econômico, né? Essa agenda econômica liberal que o senhor sempre defendeu, que também estava representada no governo e ainda está representada no governo federal na figura do Paulo Guedes, ela tem sido deixada um pouco de lado aí com a pandemia, com o auxílio emergencial, com as questões fiscais do Brasil. A gente viu uma debandada de secretários do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, e eu lembro aqui que surgiu há poucos meses atrás uma conversa do senhor com o Paulo Guedes em que o senhor justamente recomendava que ele saísse do Ministério da Economia. Eu queria saber se o senhor manteria esse conselho agora e se, saindo o Paulo Guedes, você teria interesse em que ele trabalhasse junto com o senhor. Joel, mais uma vez, bom dia. Aprecio muito sempre os seus comentários e sou um profundo admirador da sua família, você sabe disso. Você é um verdadeiro liberal do ponto de vista da defesa que faz nos seus comentários e nos seus artigos também. Assim como eu sou. Eu sou um liberal, só que de verdade. Eu não faço disso apenas uma plataforma de campanha, como infelizmente fez o presidente Jair Bolsonaro, e cumpre muito à distância, haja visto até a sua vocação populista que ele tem demonstrado ultimamente. O ministro Paulo Guedes é uma pessoa que eu admiro e conheço há 35 anos, portanto, muito antes de qualquer vinculação política minha ou dele. Continuamos amigos e continuaremos a ser amigos mesmo após dos nossos governos. Tenho uma relação afetiva e de muito respeito por ele. Este é um liberal, de fato, com uma excelente formação na Universidade de Chicago, uma excelente formação também aqui no plano acadêmico no Brasil e um empresário bem-sucedido. Tudo aquilo que fez ao longo da sua vida, ele conseguiu construir com trabalho, dedicação e uma visão liberal da economia. Eu torço mais uma vez pelo bem, o bem do Brasil e o bem do Paulo Guedes. Como amigo, eu espero que ele tome sempre as melhores decisões. Você e os que participam aqui do Morning Show, sob liderança do Paulo Matias, e os nossos ouvintes e integrantes desta audiência do Morning Show, observaram a insatisfação e o desconforto do ministro Paulo Guedes em relação à decisão da saída do Salim Matar e do Paulo Ebel. Lembrando que o Paulo Ebel foi nosso secretário aqui na Prefeitura de São Paulo, aliás, um brilhante secretário de desburocratização aqui na Prefeitura de São Paulo. E o Salim Matar, um dos maiores empresários do país, que tinha a responsabilidade do programa de desburocratização. Ele, além de falar na debandada, falou também na postura de alguns ministros de furar o teto de gastos. Furar, a ruptura do teto de gastos significa, Joel, um desastre econômico sem precedentes na história do país. Se o presidente Bolsonaro seguir por essa linha, ele ontem fez uma manifestação muito perigosa, dizendo, e se tiver que furar o teto de gastos, e daí? É mais uma vez uma postura inadequada, uma postura de baixa responsabilidade em relação ao país. E daí que se ele fizer isso para manter o seu populismo, ele coloca o Brasil num desastre econômico de forma, muitas vezes até, pode ser classificado, inclusive, Joel, como irreversível. Não faz o menor sentido não respeitar o teto de gastos. E coloca em risco o seu próprio governo. Lembrando que foi isso que determinou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu espero que ele revise esta posição, siga a orientação do ministro Paulo Guedes e obedeça o teto de gastos, pelo bem do Brasil e dos brasileiros.